Esta que eu estava conversa a falar toda antes. começou porque eu tinha perguntado no início qual é que foi a coisa que mais te tinha chocado em África. Foi isso, as crianças sob nutrição. Foi uma crença que eles também têm, que é a crença do Irã, são as crianças de Irã, que há uma certa comunidade onde deita as crianças ao rio Geba. Tipo, não são todas, eu não me lembro muito bem disso. Como assim deitam as crianças? Tipo, jogam as crianças e se elas se afogarem é porque tem o Irã, que é o mal. E se elas sobreviverem? E se elas sobreviverem é Ou seja, é porque... quase a teoria seletiva do Darwin, Exato. mas aplicada ao extremo. Exato. Tipo, E que depois idades é que as crianças têm? Quando fazem isso, tipo, que são bebés, são crianças... Mas por norma os bebés, pá, num rio não, mas numa piscina conseguem nadar e conseguem mergulhar Por isso é que alguns, acho que... Eu ouvi isto, tipo, de uma maneira... Eu acho que quando ouvi isto não sei muito bem e não pensei muito bem nisto no assunto, mas no assunto quando me disseram. E quem é que faz isso? É os próprios pais? Sim, é a família. É uma certa crença deles. É de uma determinada comunidade. Pá, não me lembro se é os Fulas, se é o Mandinga, eles tinham tipo umas três, falta-me uma que agora não me lembro qual é que é. Mas são as tribos deles, tribos levadas ao extremo. Mesmo nativos de lá, que têm certas crenças de tribos mesmo específicas. Não são todos, porque eu tinha pessoas de Mandingas e Fulas que... Tipo, eram mais civilizados. Eram civilizados e vinham às nossas formações e falavam connosco e estavam connosco no hospital e isso tudo e mais alguma coisa. Mas havia outras que eram muito fechadas e faziam essas coisas. E depois as crianças que sobreviviam, eles metiam um colar de contas à volta da cintura e pronto. Eram as sobreviventes as que conseguiam ser salvas do Irã. Isso também é chocante, mas por um lado é bem interessante saber que... Sim. Porque é uma realidade completamente diferente. Olha, pausando agora aqui um bocadinho a conversa da África e da Guiné e do teu voluntariado. Erasmus. Oi. Foste para onde, Erasmus? Fui para a Eslovénia, fui para Maribor. É a segunda maior cidade da Eslovénia. Tu vais sempre para as segundas maiores cidades? Nunca vou para... Se não tivesses nascido em Portugal, não ias a Lisboa, ias ao Porto. Eu acho que é a segunda maior cidade, sim, acho que sim. Não é a capital de Ljubljana, da Eslovénia. Fui para Maribor porque uma amiga nossa com as pessoas que eu fui de Erasmus já tinha estado lá e falou-nos que aquilo era muito bom e que... Ou seja, estou aqui a ver um padrão. Uma amiga que já tinha experienciado uma amiga que tinha feito alguma coisa e foi para lá. Vais para a segunda maior cidade do país e assim. É toda uma experiência. Pronto, e ela tinha falado muito bem daquilo e eu mais os meus amigos fomos para lá. Pronto, estive lá desde setembro até fevereiro deste ano. Qual é que foi a maior diferença que encontraste? Porque aqui estamos a falar da Europa, estamos a falar de um país completamente mais civilizado do que a Guiné. Sim. No entanto, é muito diferente de Portugal e da Guiné e de muitos países. Sim. Qual é que é a maior diferença que encontraste em relação a Portugal? Eu primeiro, antes disso, tenho que dizer que eu não queria, ao princípio, ir para Erasmus, porque eu tinha acabado de chegar a Portugal em agosto, tipo no final de agosto, e tinha acabado de experienciar tudo da Guiné, e eu logo em setembro... Ainda estavas a absorver, ainda estavas a mastigar toda a informação e toda... E eu tinha estado um ano inteiro de um lado para o outro sentar com a minha família, e tipo, custou-me ir para lá. Ao início não era que não quisesse ir, mas eu queria ir um bocadinho mais tarde para aproveitar um bocadinho da minha família e dos meus amigos. Segundo semestre, talvez. Não, eu sempre que... Na altura, se calhar sim, mas ainda bem que fui no primeiro porque eu adorei. Só que como cheguei da Guiné tão cedo, tão em cima da hora para ir para... Tiveste cá em Portugal o quê? 2 semanas? 3? 2 semanas e meia. Yeah. Vim da Guiné. E portanto, tive que absorver imensa coisa. Ainda tive cá na Feira de Barrancos, que tipo, eu cheguei e era a Feira de Barrancos, que é tipo uma loucura. Tipo, imensa coisa aconteceu ao mesmo tempo e eu fogo. Como assim? Tipo, muita coisa para digerir. Que extremo. Tipo, que tanto barulho. Cheguei cá, tanto barulho. Era um barulho horrível. Para mim, tipo, dor de cabeça no início. Tipo, tinha dor de cabeça do barulho. Tipo, fazia-me confusão as pessoas a falar todas ao mesmo tempo.
Mas pronto. Depois, mas pronto, isso eu nem importa. Fui para Erasmus e as maiores diferenças que eu senti, ao princípio não senti assim grande diferença, foi a comida. Senti grande diferença na comida, que eu não, durante um mês quase não comi carne. Eu emagreci, no primeiro mês de Erasmus eu emagreci. O que é que eles mais comem lá? Caldeirada de peixe ou... Eles não comem, eu sei lá o que eles comem lá, tipo, comem tudo, sei lá, umas cenas bem esquisitas. A carne deles sabe mal. Então, mas não é McDonald's. Pois, lá está, depois engordei. Lá está. Descobriste onde é que era McDonald's. Descobri onde é que era o Mac, né? No primeiro mês, tipo, eu passei muito mal com a carne, porque a carne sabia mal e só gostava do frango e mesmo assim. Tipo, tinha... Epá, não era mau aspecto, mano. Porque a Eslovénia é um país isolado, não tem mar. Porque, o peixe todo que vinha ou era da Croácia ou era de Itália. E depois a carne também... a carne lá também não era boa, não sei, tipo, era um bocado estranho. É o hábito. Também em Portugal temos coisas boas, por isso. Quando vais para fora e apanhas coisas diferentes que à partida se calhar até nem são tão boas, custa um bocadinho a habituar. Mas tu não foste sozinha ou foste? Não, eu fui com mais 3 pessoas da minha turma. E qual é que foi a tua melhor experiência na Eslovénia? A minha melhor experiência na Eslovénia? Pá, na Eslovénia em si, Eslovénia ou nos países todos, tipo que eu vi. Foste visitar vários países? Sim, fui visitar vários países. Não sei, eu acho que a melhor experiência... Pois, foste à Polónia, eu já vou falar disso. Está bem. A melhor experiência em si, acho que foi mesmo em termos culturais, tipo tudo o que eu aprendi com outras pessoas. Foste a Praga? Fui. Eu lembro-me de ver-te lá naquela... aquela praça que tem aquele relógio do Sol e da Lua. Sim, fiquei bué de tempo a olhar para o relógio e sai-me de lá um pássaro. Epá, a minha irmã foi lá e adorou. Ela esteve lá um bocadinho ainda. Foi só ela e a melhor amiga. Foram a Praga numa espécie de viagem de finalistas da faculdade. Acho que foram só as duas. E lembro-me bué da bem da minha irmã me falar dessa praça, que acho que até tem uma estátua, não é? Que se mexe. Não é nessa praça, mas sim tem. Tem noutro sítio. Não me lembro de quem é que é o senhor. Não vale a pena, não vale a pena. Pronto, mas aqui dá muita giro. Acho que a melhor experiência foi mesmo tipo, em termos culturais, eu ter conhecido tantos países, a diversidade de pessoas que eu conheci e a diversidade de país para país em termos de... das pessoas serem simpáticas ou não serem simpáticas. Por exemplo, na Eslovénia... São mais frias. Na Eslovénia, não. Na Eslovénia, senti... Algumas pessoas eram mais frias. Sim, mais frias que Portugal eram, claramente. Certamente. Certamente. Mas, por exemplo, não eram tão frias, por exemplo, como Budapeste. Eu depois fui a Budapeste logo em setembro. E eu senti acho que curti de ir a Budapeste. Eu adorei, para mim foi uma das cidades mais bonitas onde eu já tive. Eu acho que gostava mesmo. Gostei muito da experiência de estar em Budapeste. Mas as pessoas lá são muito frias, são muito fechadas e chegam a ser mal educadas, sabes? Tipo, nos supermercados e assim, tipo, chegam a ter uma certa arrogância que aquilo... bom dia, boa tarde. Tipo, não é assim com grande entusiasmo, mas... Sei lá, está numa caixa de um supermercado, tem que ter alguma simpatia mínima, uma coisa assim, ou mesmo num café. Ou assim, o mínimo, pelo menos. O mínimo, e senti muito isso que alguns países eram assim. Qual é que foi o país que visitaste que mais gostaste? Áustria e Hungria, Budapeste. E da Áustria talvez gostei muito de Viena, gostei muito de Allstadt. E ias o quê? Tipo, ias com, sei lá, imagina, o que é que te levou, ou o que é que te levava, ou o que é que ainda te leva a escolher o teu destino? É que pontos? É museus? É a própria cidade em si? Como é que fazes essa gestão do sítio onde vais? Porque ias só passear, não é? Nesses países. Sim, eu ia só passear. Eu também escolhemos a Eslovénia por ser um país muito central na Europa. Ou seja, era ótimo. Era mais fácil poderes ali... Era fácil visitarmos vários países. E portanto, nós fizemos mais ou menos uma lista dos países que queríamos ir. Por exemplo, Praga. Eu não fui a Praga com uma coisa de... queria aquele museu, aquela coisa. Não, Praga é um país com muita... Praga é uma cidade. Um país, desculpa. Praga é uma cidade com imensa cultura. Com muitas pontes. Sim.
Acho que a cidade tem 28 pontos ou 32 ou qualquer cena assim. Sim, tem um bocado. Tem um bocado de pontos, já. Mas são giras, são muito giras. Sim. A arquitetura é fixe. Eu já vi o bué de cenas de Praga. E era aquela cidade que tem muitas coisas culturais para ir e para ver. E claro, era aquele clichê, tipo, estás perto, consegues ir, então vamos. Mas, por exemplo, Allstadt era um país que eu não... Um país, outro lá estou aí, que maus, meu Deus. Uma cidade, aquilo é mais uma vila, que eu não conhecia, só fiquei a conhecer porque uns amigos meus falaram daquilo. Aquilo fica na Áustria e supostamente é a vila mais bonita do mundo. A sério? Eu nunca tinha ido lá. E nunca tinha ido lá, nem sequer conhecia o conceito, nem aquilo, nem sabia o que era, nem sequer sabia como é que era. Comecei a ver fotos e as pessoas iam lá e metiam fotos mesmo giras. Então eu Allstadt fui mesmo pela paisagem. Foste lá só pelo Instagram. Não, fui mesmo pela paisagem que eu vi, porque nós não éramos para ir, tipo, eu tive muito isso este ano, em Erasmus, que era, nós marcávamos as viagens um dia ou dois com antecedência. E era tudo assim feito à última hora. Basicamente, sim. E acaba por ser mais fixe. Sim. Havia umas que eram planeadas com mais antecedência e com toda uma estrutura e ver qual é que era o preço mais barato e o dia mais barato. E planeamento. Sim, se era mais barato ir de avião a sair de autocarro e não sei o quê. Pronto, havia todo esse planeamento. Mas outras, tipo, era mesmo, bora. Vamos, e o Allstadt foi uma dessas, tipo... Mesmo na loucura. Nós estávamos todos numa casa, estávamos todos a falar, gostava de ir, não sei o quê, e eu, tu gostavas de ir? Eu também gostava de ir. Então, olha, vamos alugar um carro e vamos. E pronto, ok, vamos marcar o dia e bora. E fomos. Então, e como é que foste parar a Auschwitz? Eu queria muito ir à Polónia e depois, pronto, nós queríamos ir a 2 sítios. Um amigo nosso já tinha dado na Polónia e ele disse, ok, há 2 sítios da Polónia, vocês têm aqui mesmo, que é Varsóvia e Cracóvia. Então nós tentámos nessa viagem, nós fizemos uma coisa, eu tinha um plano todo num caderno escrito, que é, ok, agora tudo muito detalhado é, Flixbus para aqui a estas horas, depois temos que apanhar o avião para aqui. Planeado ao segundo. Ao segundo, nós íamos perdendo autocarros nessa viagem, tipo, uma coisa, eu corri tanto nessa viagem para não perder autocarros. Voltaste a emagrecer. Pois, lá está, nesse momento sim. Não era a sauna, era ginásio natural. Não. Corremos para não perder autocarro. E pronto, se estás na Polónia e vais a Cracóvia ou Varsóvia, tens claramente que ir ao Auschwitz. Então era a oportunidade de ir ao Auschwitz e só esse amigo nosso é que já tinha ido, então foi o único que ficou no apartamento onde nós alugámos e nós todos comprámos o bilhete e fomos numa visita guiada. Como é que é ir ao Auschwitz? Qual é que é a sensação? Foi uma experiência tocante. Foi um bocado estranha para mim, porque não tinha assim grande... Não era expectativa, mas também não sabia o que ia esperar. Já tinha visto imagens, mas também não queria andar muito à procura, porque eu gosto de, tipo, chegar lá e ver como é que é e não sei o quê. Então foi tocante e vi imensa coisa, tipo, Qual é que foi a coisa que mais te chocou? Se calhar, tipo, quando estás nas câmaras de gás, tipo, às paredes e não sei o quê, tipo, um bocado de coisa. Ver os cabelos e os sapatos. Pois, porque eles têm lá salinhas com as exposições, com as alianças e sim, com essas cenas todas. E a sala das crianças foi um bocado... E mesmo a história, porque nós tínhamos um guia, mesmo o guia a explicar como é que tinha sido a história, o que é que tinha acontecido naquele sítio. Tu entras lá e há um silêncio gigante, tipo, é absurdo. Tipo, sentes o peso. Exato, sentes um peso gigante e é absurdo, tipo, parece que és envolvida. Pelo menos eu senti isso, se calhar, pessoas que tinham comigo e não sentiram nada disso. Cada um tem a sua própria experiência, não é? Tipo, estou aqui a falar, se calhar, tipo, portanto, outras pessoas vão dizer, pá, que essa rapariga está a dizer só porcaria. Mas pronto, eu senti isso e senti, tipo, um silêncio gigante à minha volta, tipo, uma coisa assim um bocado pesada. Mas foi uma experiência muito gira e que, pronto, fez pensar. Que cenas é que o guia ia dizendo? Que informações é que ele ia dando? Pá. Porque, quer dizer, acho eu, não é? Mais do que ser cultura geral, o que aconteceu em Auschwitz e o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, acho que é quase obrigatório toda a gente saber, não é? E quando tu vais a um sítio com uma dimensão e com um peso histórico como é o de Auschwitz, se calhar estou aqui a falar e há pessoas que estão a ouvir isto e não sabem o que é Auschwitz, mas não acredito. Eu acho que não. Tu à partida já sabes o que é que aconteceu lá e já sabes minimamente a história. Como é que um guia vai acrescentar mais alguma coisa? Exato. Mas ele contava histórias de
testemunhos de pessoas que tinham estado lá, que tinham vivenciado coisas, tipo, sei lá, havia salas para uma parte para as mulheres, outra para os homens, tipo, sinceramente, é tanta história ao mesmo tempo que eu não sei, tipo, agora meter as coisas de pé. Mas lembro-me que estávamos, tipo, a ver, tipo, era um buraco, um fosso onde as pessoas, onde as pessoas eram postas em filinha e elas, tipo, sabiam para onde iam e, tipo, faziam uma filinha para irem para as câmaras de gás, tipo... Era como se fosse um desfiladeiro e eles andavam e pronto, lá estavam elas indo para o... Corredor da morte, quase. Sim, claro. E tinham consciência do que... E sabiam o que ia acontecer. E esperemos que não volte a acontecer. Claro. E se calhar estamos a viver uma época em que estamos a ver um bocadinho a extrema-direita a chegar ao poder em vários países do mundo, mas acho que não vai chegar a esse ponto. Esperemos que não. Acho que as pessoas têm consciência para tal. Pois, eu também espero que sim. Olha, Mariana, nós já vamos aqui com um tempo fixe. Já falámos de bué de cenas, mesmo bué de cenas. Se calhar vamos concluir. E eu vou concluir com umas perguntinhas rápidas. Oi. Nada de mais. Mas é para tu responderes assim, estás a ver? Assim, Tá. Vou tentar. Para desanuviar aqui um bocadinho agora o peso da conversa. Então eu vou começar com música preferida. Não faço a mínima ideia. Rápido, não me perguntes. Mariana, só podes ouvir o resto dessa... o resto da tua vida só podes ouvir essa música. Não Escolhe consigo, uma. não consigo, não faço a mínima ideia. Estás a desiludir. Não faço a mínima ideia, eu adoro bem. Então o que é que andas a ouvir agora? Sei lá. Ultimamente não sei porque eu ouço muito Post Malone, mas não é das minhas contas preferidas, não é das minhas músicas preferidas. Post Malone. Tipo, não é das minhas músicas preferidas. Tame Impala, talvez. Tame Impala? Yeah. Ok. Agora. Comida preferida? Para sempre. Se eu disser lasanha, posso ser todos os tipos de lasanha ou tem que ser uma específica? Não, tem que ser uma específica. Então polvo alagareiro. Hã? Então polvo alagareiro. Que não tem nada a ver. Olha, tu já viajaste bué. Sabes quantos países é que já visitaste? Eu tinha mais ou menos uma conta. Eu acho que eram 9 ou 11. Só? Não sei, não me lembro. Então, Portugal, Espanha. Portugal, Espanha. Cabo Verde. Guiné. Depois, Eslovénia, Eslováquia. Polónia. Hungria. Croácia. Bósnia. França. Itália, sim. Alemanha nunca fui. Falta-me... Inglaterra, já foste? Não, que é aquele clichê, tipo aquele clichê de Londres. Não tenho aquela... Eu também sou assim, não tenho aquela cena que eu nunca fui a lado nenhum. Tipo, gostava de ir um dia a Londres, mas não tinha aquele... assim à noite, quando ninguém estiver lá. Tipo, não tenho essa cena de querer muito ir a Londres. Falta-me... Áustria, não sei se já disse. Já disseste. País em quantos? Com 12. Com 12? 11 ou 12. Pronto. Isto porquê? Já visitaste tanto país e a pergunta que segue, se calhar para ti é um bocadinho mais fácil de responder. Ou mais difícil, não sei, por acaso pode ser mais difícil. A pergunta seria qual é que é a tua viagem de sonho, mas eu vou alterá-la para, se tivesses que escolher um país ou um sítio, uma cidade, uma vila para viver o resto da tua vida agora mesmo, qual é que era? Neste momento, Lisboa? Sim, eu adoro Lisboa. Lisboa? Eu gosto muito de Lisboa. Ok. Não no conceito, no contexto em que todos os estudantes, mas a cidade em si, acho que é uma cidade muito bonita e com muita história. Ok. Então, e tu que já fizeste voluntariado na Guiné, já fizeste Erasmus, qual é que seria a próxima experiência do género, ou não, que gostavas ou que se calhar até já estás a pensar fazer? Eu queria fazer uma viagem pelo Sudeste Asiático. Tipo, adorava. Sudeste Asiático? Sim. E também pelo um mochilão pela América do Sul. Mochilão da América do Sul. Mas mais pelo Sudeste Asiático. Eu gostava muito de ir à América. Eu identifico muito com a América do Sul. Eu também. Não sei se é por ter sido
criado com o Santi. Com o Santi, exato. Mas eu... Sabes uma cena curiosa que é... E já me aconteceu. Eu tive tanta influência do Santi que imagina, vinha a família dele da Argentina e eu falava com o sotaque argentino. Não era espanhol, era mesmo com o sotaque argentino. E eu tipo, eu era puto e ficavam admirados, tipo, dizia mesmo expressões que eu estava habituado a ouvir do Santi e dos pais. Che, boludo, que passa? La concha de tu hermana. E então, um dia a falar com um espanhol, pá, não sei, eu a pensar que estava a falar espanhol, estás a ver? Castelhano mesmo. E ele assim, olha, tu tens sotaque argentino porquê? E eu, hã? Mas eu estou a falar espanhol normal, argentino. Pá, eu por acaso tenho um amigo argentino, mas eu não estou... Não, o teu sotaque está a puxar para o argentino. É, passares uma vida inteira com o Santi. Exato, e eu aí é que percebi que se calhar... Hoje em dia acho que consigo controlar os dois, estás a ver? Quase mais facilmente do que, por exemplo, o alentejano e nortenho, porque nós aqui a nossa influência espanhola é gigante. Exato. Mas é bem interessante. É bem interessante. E então, pai, já te fiz as perguntinhas. Eu não me estou a lembrar de mais nada. E já estamos um tempo bastante. Já estamos com um tempo fixe. Eu também não preparei nada. Tu também não preparaste nada. O que é fixe e correu bem. Já falámos de bem cenas. Por isso, Mariana Turíbio, Dani Barrocal, obrigado por teres aceito o meu convite. Muito obrigada eu. Por teres vindo partilhar as tuas experiências e quem sabe, se calhar daqui a 3 ou 4 anos, quando eu for bué da famoso, estou a gozar. Possamos repetir, ou mais cedo, não sei. Quando fores outra vez viajar, avisa-me que é para depois fazer outro. Ou uma coisa qualquer, sabe-se lá, o que vai acontecer daqui a bocado. Pode ser uma coisa aqui mesmo em Barrancos. Uma coisa interessante, sei lá. Também tens razão. Então, não é preciso viajar para acontecerem coisas. Mas à partida... Sim, à partida... É mais interessante. Exato. Porque eu não as vivenciei. Se for cá em Barrancos, se bem que podemos organizar um debate ou algo. Mas se for só um de nós a vivenciar, é mais fácil. Fazer. Por causa da curiosidade. Percebo. Muito obrigada, gostei muito da conversa. Obrigado eu. Beijinhos. Tchau, tchau.